A paz do Senhor a todos, amém, graça e paz. Aqui é o vosso humilde conservo, missionário martiriano. Como estão? Tudo bem? Tudo na bênção? Eu estou aqui, para falar que eu desativei meu Facebook, senti vontade de desativar, tanto meu Facebook quanto o Instagram. Só estou usando a rede social, posso dizer assim, que é o WhatsApp, e também um chamado Telegram, que eu uso ele desde o ano passado. Desativei, depois reativei. Quem tiver Telegram e quiser entrar em contato comigo, é só pedir o meu número de WhatsApp, você vai encontrar o meu Telegram, ok? Eu quero trazer uma palavra rápida, justa, perfeita, que vem de Deus, não de mim, mas de Deus, perfeita para o nosso coração, que supre nossas necessidades, que vai de encontro ao ponto da dor e objetivamente na vontade de Deus. Se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 12. Capítulo 4 de Filipenses, a partir do versículo de número 12. Amém? Que diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bem, aqui no capítulo de número 4, versículo 12, Paulo está falando isso. Já em 1 Timóteo 6, versículo 8, eu vou ler, Paulo fala assim, olha o que ele está dizendo. Carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo 6, versículo 8, diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Amém? Agora vamos em Mateus, capítulo de número 6, a partir do número 25. Capítulo 6, versículo de número 25 do Evangelho de Mateus. Olha o que diz a palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amados, eu fiz toda essa associação, que se você for ver, o apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses 4, a partir do 12, ele está falando ali para a igreja, que era uma carta enviada à igreja que ficava em Filipos, aos irmãos da igreja de Filipe, que eram os filipenses, o seu gentílico. Então, o que acontece? Ele está falando assim, eu sei ter abundância. Ele estava dizendo, eu sei honrar a Deus, eu sei ser fiel a Deus, eu sei andar correto nos caminhos de Deus, mesmo passando momentos da minha vida em que eu estou bem financeiramente. Paulo, mesmo ele estando numa posição financeira privilegiada, quando ele estava assim, por assim dizer, quando ele estava ganhando bem, tendo um recurso financeiro bom, tendo um status financeiro, certa posição financeira, ele sabia honrar a Deus. Ele sabia ser fiel a Deus. Ele sabia que ser fiel a Deus era a melhor coisa que ele poderia fazer, mesmo tendo condições financeiras e estando bem financeiramente e materialmente. Por que Paulo está falando isso? Sei ter abundância. Ele sabia viver uma vida abundante. Ele sabia viver uma vida com recursos financeiros e materiais. Ele sabia administrar tanto para ele, tanto para ajudar os irmãos, tanto para ajudar a igreja, tanto para fazer o bem.
O que acontece, né? Pegando esse ponto que Paulo fala, há muitas pessoas que elas passam muita necessidade, passam muita dificuldade material, financeira, vem de pobreza extrema, às vezes vem de um lar muito pobre, mal tinha um pão para comer, mal tinha roupa para vestir. Quantos testemunhos já ouvi de pessoas que vieram de uma pobreza extrema, de famílias extremamente pobres, que vivia à margem da sociedade, tinha um trabalho subhumano, viviam uma vida subhumana, catavam lenha, catavam reciclagem, viviam uma vida desumana. Aí de repente essa pessoa começa a prosperar, começa a ter uma certa condição financeira, uma certa melhora na sua vida material e ela passa a negar a fé. Como? Ela começa a não ir mais para a igreja, ela começa a não querer mais ofertar, dizimar, porque agora a sua condição financeira é muito alta e o dízimo que antes era R$10, R$100, R$200, aumentou muito. Então a pessoa acha que é muito dinheiro para entregar na igreja, principalmente se a igreja for pequena, porque quando a igreja é grande, que tem muita pessoa influente financeiramente, ele sabe que o dízimo dele, a oferta dele não vai fazer muita diferença. Mas quando ele é uma pessoa que dentre as outras se destaca, a igreja é pequena, ele passa a ganhar bem, ele começa a achar que é muito dinheiro para ofertar, para dizimar naquela igreja, naquele local, se for de pessoas humildes, e ele se destacou financeiramente, e são poucas as pessoas que têm condição financeira alta lá. Ele começa a mudar. Tem pessoas que chegam a tal ponto que compram um carro, não consegue nem ter coragem de dar carona a um irmão, porque vai sujar o carro, porque vai fazer muito peso, porque vai ser tipo assim, muito custoso para ele levar uma pessoa em casa, dar uma carona até um terminal, até um ponto de ônibus, porque ele é uma pessoa agora muito ocupada, ele é uma pessoa agora de posses, de bem, ele não é qualquer pessoa, ele é uma pessoa agora influente, uma pessoa que está no topo, tem uma vida financeira, uma vida muito boa, uma vida muito abundante. Paulo está falando que ele sabia, quer dizer, a riqueza, a condição financeira, a vida abundante de Paulo não influenciava no serviço dele cristão, não influenciava no comportamento dele com os irmãos. Ele continuava sendo humilde, ele continuava sendo servo, ele continuava sendo uma pessoa que fazia o bem, independente de ter muito dinheiro, pouco dinheiro, ter uma vida material muito próspera ou pouco próspera. Ele era o mesmo. Ele sem ter abundância, como também sei padecer necessidade. Ele falou, em outras traduções, a minha tradução diz passar fome. Ele sabia também a fase da vida dele quando não estava bem, quando não estava legal. Ele sabia viver aquele momento de dificuldade financeira, aquela situação em que ele não tinha dinheiro, que ele estava passando dificuldade, que não tinha bens materiais e estava num perrengue, numa dificuldade terrível. Tem pessoas que quando ela cresce, chega a esse patamar e depois passa alguma dificuldade, perde por não saber administrar, perde porque Deus permite para ela se voltar para Deus, para não perder a salvação, para não ir para o inferno ou para não ficar na grande tribulação. Ela começa a murmurar, ah Deus, por que o Senhor viu, eu entrei, eu era fiel, o Senhor me prosperou. Aí ela esquece que ela prosperou porque Deus deu a ela e ela começou a negar a fé, não ia mais para a igreja, não queria mais participar dos cultos, só queria ficar em festa, fazendo churrasco, N exemplos, saindo, visitando parente, viajando, porque agora tem dinheiro. Aí agora chegou numa situação difícil que Deus está permitindo ela passar, ou por má administração dela do dinheiro, ou porque Deus permitiu mesmo para tirar, não por falta de administração correta, e ela começa a murmurar, ela começa a falar com Deus, por que fez eu perder o carro? Por que fez eu perder aquela casa, aquela mansão, aquela chácara, aquele prédio? Porque eu era uma pessoa que tinha empresa, e ele era uma pessoa pobre, mas Deus sabia que se deixasse aquela pessoa daquele jeito, daquela maneira, ele ia ter tudo isso, mas tudo isso não ia servir para nada, porque ia terminar indo para o inferno, perdendo a salvação. Então Deus, como é riquíssimo em misericórdia e riquíssimo em graça, a Bíblia fala no capítulo 3, 22 de Lamentações, que as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã e são elas causas de nós não sermos consumidos, porque se Deus não é misericordioso conosco, pelas nossas falhas, nossos erros, se Ele não derrama o seu amor e a sua graça através de Jesus, nós não teríamos salvação nenhuma, porque o ser humano é egoísta, o ser humano é avarento, isso é da natureza decaída, adâmica de Adão, mas graças a Deus em Cristo Jesus que nos deu a sua misericórdia e através de Jesus nos trouxe a sua verdade, a sua graça, para podermos alcançar perdão e termos a chance de entrar no céu, nos arrependendo dos nossos pecados, das nossas falhas e dos nossos erros, voltando atrás, fazendo teshuvá, que é o arrependimento em hebraico.
Então a pessoa reclama, porque ela tinha abundância, agora está passando a fase de fome, de escassez, e ela fica triste. Mas Deus está permitindo, e Deus permitiu para ela se voltar para Deus, porque a grande maioria das pessoas, quando está bem financeiramente, materialmente, ela se esquece de Deus, na sua grande maioria. Mas quando elas passam dificuldade, elas ficam numa situação difícil e elas buscam recursos e meios e não conseguem ter a resposta que elas querem, todas elas se voltam para Deus. Todas elas pedem ajuda a Deus, porque só há um que tem todo o poder e que pode destruir qualquer coisa que vier contra nós e que pode salvar essa pessoa ou qualquer pessoa da destruição, restaurar e restituir ela, que é o nosso Deus. Então ela se volta para Deus. Aí, eu li para você, Paulo falou para Timóteo ainda, ele falou o que para Timóteo? Tendo o que comer e o que vestir, vocês têm que se contentar, têm que estar alegre. Por quê? Porque se você tem o que comer, é Deus que te deu. Se você tem o que vestir, é Deus que te deu. Se você tem um trabalho, da onde tirar o teu sustento, teu alimento para pagar tuas contas, foi Deus que te deu. Então devemos estar alegres, devemos estar contentes. Paulo fala da seguinte maneira, em Filipenses, aqui, vou voltar aqui para você acompanhar comigo, ele fala: você tem abundância, também todas as maneiras, a ter fartura e a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele sabia passar fome, sabia ter abundância, sabia ter fartura, sabia passar necessidade, ele sabia, ele se adaptou. E aqui em Mateus 6,25, Jesus falou que nós não devemos andar preocupados, cuidadosos, ansiosos com a nossa vida, nem com o que havíamos de vestir, nem mesmo com o que havíamos de comer. Por quê? Porque os gentios, isso é, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não tinham comunhão com Deus, aqueles que não eram separados, escolhidos por Deus, eles não podiam compreender e nem entender, porque não tinham conhecimento que nem nós temos hoje, que quem tem poder e pode suprir tudo na nossa vida é Deus. É Deus que envia tudo o que precisamos. É Deus quem dá tudo e aquilo que nós queremos e de acordo com aquilo que Ele quer para a nossa vida. Então Ele falou, não fica preocupado. Ele fala, a tua vida, ela não é mais, o corpo não é mais do que o mantimento, nem a vestimenta. Não se preocupa. Aí ele faz uma comparação. Você já viu alguma ave bater cartão para ir para o trabalho? Tu já viu alguma ave, pai de família, falar assim, olha, já é 5h30 da manhã, eu tenho que levantar, rapaz, porque eu não posso chegar atrasado no trabalho, vou pegar 2 condução, ou se não tem carro e moto, eu tenho que sair cedo porque é longe e o trânsito tá pesado, eu tenho que ir lá, senão meu filho, o passarinho, os passarinhos filhotes vai morrer de fome. Não, claro que não, os passarinhos nunca você vai ver isso, só em desenho animado. Por quê? Porque quem prepara a semente para os pássaros comerem é Deus. Você nunca vai ver um pássaro morrer de fome. Nunca houve. De fome não, ele pode morrer de tiro, de morte, sei lá, de infarto, qualquer coisa. Menos de fome, porque é Deus que cuida. Você já viu quantas flores, quantas ervas Deus compara ao lírio, que é uma erva linda, é uma flor linda. E você vê, ele falou que nem Salomão se vestiu como uma dessas ervas em nome de Jesus. Entendeu? Nenhum. Por quê? Porque é Deus quem cuida. Ele falou, você preocupado, você não pode acrescentar um côvado da sua estatura, você não pode aumentar a sua altura. Com um côvado era 46 centímetros. Não tem como levantar. Você chegou a uma altura, acabou. Você chega à idade adulta, é 1,60, é 1,80, acabou. É a altura que você tem. Só você pode botar tamanco, subir numa escada, mas a tua altura normal é aquilo que você tem normal, sem sandália, sem nada, né? Em nome de Jesus. Então, amados, não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã. E ele fala assim, buscai primeiro o reino de Deus. Não fica preocupado porque qual é a prioridade para nós, servos de Deus? Qual é a prioridade para nós cristãos? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Faça a vontade de Deus. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Obedeça à voz de Deus. Quando Deus tocar no teu coração, obedeça, faça, que você vai ver o retorno que Deus vai te dar. Você vai ver como é bom obedecer a Deus. Faça, quando Deus te tocar para fazer, faça, que você vai ver como é bom obedecer a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Amém? Yava veverá Adonai vishmeha. Yaé Adonai panaveleha virhuneca. Issa Adonai panaveleha venha selerá shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.